O citoplasma é uma região localizada dentro da célula, entre a membrana plasmática e o núcleo da célula. E ele pode ser dividido em duas partes, o ectoplasma e o endoplasma. O ectoplasma ele é uma solução um pouco mais gelatinosa que fica nas extremidades da célula, e a sua principal função é proteger o interior da célula do meio exterior. Já o endoplasma ele é uma solução um pouco mais líquida, também conhecida como citosol, e a sua função é transportar as substâncias e é nela onde ocorrem as reações químicas. Já a composição do citoplasma em si é de 70 a 80% de água, 20 a 30% de proteína e o resto é de sais minerais. E a sua importância é a regulação do pH celular, a síntese proteica, é dar sustentação para a célula e permitir também o movimento dentro da célula e da célula como um todo. Bom, aqui está o núcleo. O núcleo ele está presente em todas as células. A maior parte das informações genética de uma célula está contida no DNA do núcleo celular. O núcleo ele serve como depósito de informações genéticas e como controle celular. Também, o tamanho do núcleo pode variar, depende do seu metabolismo. Células com alto metabolismo apresentam um núcleo bem mais desenvolvido. Aqui está localizado o retículo endoplasmático. Ele é uma organela membranosa relacionada com a produção de moléculas orgânicas. Os retículos são estruturas membranosas compostas por sacos achatados localizados na célula. O retículo endoplasmático rugoso, ele possui ribossomos nas suas paredes externas e ele é responsável também pela síntese de proteínas, enquanto o liso é pela sua produção de lipídios. Com o núcleo da célula faz com a síntese de proteínas que sejam mais eficientes. São enviados rapidamente e recebidos pelo núcleo para iniciar o processo de transição do DNA. O retículo endoplasmático liso, ele não possui ribossomos ligado à membrana, por esse motivo ele recebe o nome liso ou granular. A sua função é basicamente participar da produção de lipídios, a gordura, especialmente dos fosfolipídios, que compõem a membrana plasmática. Os centríolos estão localizados no centrosomo de células eucariontes e eles são formados por 9 trios de microtúbulos que são ligados por fibras conectantes. A sua principal função é auxiliar a divisão celular, a mitose e a meiose, porque são eles que formam as fibras, os cílios e os flagelos, que são as estruturas locomotoras. Bom, aqui está localizado as mitocôndrias. As mitocôndrias são organelas de formas arredondadas, algumas vezes alongadas. Elas estão presentes no citoplasma. Essas organelas possuem um diâmetro aproximadamente de 0,5 a 1,0 um, variando o comprimento, que pode chegar até 10 um. As mitocôndrias elas têm um papel crucial na geração de energia metabólica nas células eucariotas. Elas são delimitadas por um sistema de dupla membrana, que é a membrana. Os microtúbulos, eles ficam dentro dos centríolos. Eles são estruturas dinâmicas que estão em constante processo de montagem e desmontagem dentro das células. Eles agem formando também o formato da célula e estão envolvidos com uma variedade de movimentos celulares, como a locomoção, o transporte intracelular e a separação de cromossomos durante a mitose. Eles têm especial importância na constituição do fuso mitótico, porque eles promovem a separação das cromátides irmãs. Os microtúbulos,
são responsáveis por uma variedade de movimentos celulares, né? Inclui o transporte e o posicionamento de vesículas membranosas e organelas, a separação dos cromossomos na mitose e o batimento dos cílios e flagelos. Aqui está localizado os lisossomos. Eles são organelas que se caracterizam por serem sacos membranosos cheios de enzimas. Essas enzimas presentes nos lisossomos atuam na digestão intracelular. Essas organelas fazem com que partículas capturadas pelas células sejam degradadas. Atuam também na reciclagem de partes da própria célula, que é a autofagia, e alguns lisossomos surgem a partir do brotamento do complexo golgiense. Aqui estão localizados os ribossomos. Os ribossomos são estruturas responsáveis pelo processo de síntese proteica. Eles estão presentes em células procarióticas, sendo encontrados em maior quantidade em células nas quais há uma intensa síntese de proteínas. Os ribossomos são uma estrutura celular que produz proteína. Podem ser encontrados flutuando dentro do citoplasma ou presos no retículo endoplasmático. A sua localização em uma célula determina o tipo de proteína que ele vai produzir. O complexo Golgi é uma organela formada por um conjunto de saculações, chamadas dictossomos. Se localiza entre o retículo endoplasmático e a membrana plasmática. As suas principais funções é receber ou modificar as substâncias vindo dos retículos. Ele origina os libossomos e os acrossomos e produz polissacarídeos. Utilizamos a maquete digital do site Sketchfab.